Olá, pessoal! Mais uma vez, seja muito bem-vindo no nosso bate-papo de quinta. Hoje, a gente está com um convidado super especial, o Luiz, nosso head de projetos e processos. Prometemos, no vídeo anterior, trazer um convidado e trouxemos. Então, eu sou Rayane Borges, sou diretora da Skill Mapping e sócia. Vou pedir para o Leonardo se apresentar rapidamente. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, sou o CEO da Skill Mapping. Estamos aqui com o Luiz. Olá, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Luiz Fernando e estou como Head de Projetos e Processos na Skill Mapping. Luiz, você pode se apresentar um pouco mais pra gente? Eu sei que você tem uma vasta experiência, já foi executivo durante muito tempo e é uma honra pra gente poder estar aqui com vocês, contar com você no nosso time de profissionais. Nós que sempre procuramos melhores profissionais talentos, especialistas de fato no que falam no assunto. Você pode se apresentar um pouquinho assim do seu breve currículo de mais de 20 anos de experiência, por favor. Sim. Realmente são muitos anos de experiência, quase 20 anos tendo a oportunidade de liderar grandes áreas dentro de uma organização, tais como governança corporativa, estratégia, projetos, processos, inovação, riscos, controles internos, compliance. E eu tive não só a oportunidade de liderar, como também algumas áreas dessas implementar desde o começo. Então, meu grande objetivo hoje é a gente compartilhar esse conhecimento com outras empresas, porque a gente já sabe onde são as dores, a gente já passou por essas dores e a gente agora, o meu propósito é auxiliar as empresas a cumprirem seus objetivos, entregar valor para o cliente o mais rápido possível. Muito bem, muito legal. E é uma honra recebê-lo, de fato. Seja muito bem-vindo ao nosso time. E hoje a gente vai dar início, né? Eu vou estar aqui hoje como mediadora para o nosso bate-papo, mas eles também vão falar de RH. Então, Luiz, aproveitando que você está aqui e explorar um pouco mais o teu conhecimento, você que atuou entre departamentos, construiu áreas do zero. Luiz já teve até a gestão de RH, tá? Pessoas abaixo dele. Então, eu queria entender qual o erro mais comum do mapeamento de processo. Porque o que eu percebo? As pessoas acham, né, que ter aquele fluxo bonito é desenhar processo. Mas qual é o erro mais comum nesse mapeamento de processo? Perfeito. O erro mais comum na hora de você mapear processo é você não ter um objetivo claro. E esse termo objetivo claro, ele tem algumas pegadinhas. Uma coisa é uma área falar, vamos mapear os nossos processos. Nós temos o objetivo assim. Ali você já nasce com o seu processo manco, que o seu objetivo ele está departamentalizado. Então, quando uma área fala assim, nós precisamos mapear um processo, a primeira visão que precisa ser feita é de qual processo nós fazemos parte. Quais são as outras áreas, outros setores que integram esse processo? Quem demanda o primeiro insight ali dentro da organização? O cliente. E para quem esse produto final, esse serviço tem que ser entregue? Para o cliente. Você está conversando com esse cliente? Vocês entendem as necessidades desses clientes? Vocês conseguem hoje medir como é que está o nível de satisfação de entrega desse processo lá na ponta? Aí sim, junto com esse colegiado de áreas, vocês definem um objetivo e a partir daí, esse objetivo, com certeza, para criar aumento da satisfação do seu cliente, reduzir o tempo de entrega do seu cliente, reduzir o custo para entregar esse produto ou serviço para o cliente, aí sim você tem um objetivo claro. Porque normalmente você vê, vamos fechar a porta aqui, tirar um dia, nossa equipe, e vamos mapear o processo. Tem objetivo? Tem, mas esse objetivo não está com uma visão de organização, apenas de área. Que é quando a gente faz os dois, né? Que é a modelagem, né? E o mapeamento do processo. Porque não adianta a gente só olhar o processo e não olhar quais são as melhorias desses processos. O Léo também, né? Que já fez muito em muitas empresas. Faz sentido, Léo? Faz sim. Inclusive, eu gosto de falar, complementando o que o Luiz falou, nós somos prestadores de serviços. E as empresas têm que pensar assim internamente. Para ela poder agregar valor, não é minha área, não é meu setor, meu departamento. É para quem eu presto serviço. E garantir que essas entregas, esse serviço esteja cumprindo o mínimo de qualidade.
Isso às vezes atrasa, né? Tem alguns dos nossos clientes hoje que a gente percebe que quando eles não têm esse objetivo claro, a gente começa o processo, a gente começa a conversar com eles. E o cronograma, primeiramente, que a gente havia acordado, né, enviado, ele começa a se postergar. Porque no meio do caminho, eles percebem o quanto é importante, por que a gente está o tempo todo fazendo essas perguntas. E aí eles conseguem entender um pouco mais. Sim. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para Léo, né? Leonardo, que é conselheiro, tem mais de 5 empresas. Ele não é só o CEO da Skill Mapping, né, Leonardo? Tem outras empresas, trabalha em outros conselhos. E às vezes fica muito assim, santo de casa não faz milagre. Então, como eu falo sempre de gestão de pessoas, não adianta eu falar qual é o papel do RH para ser mais estratégico. Então, eu queria escutar de fato de você que trabalha com essa parte mais de planejamento estratégico, diagnóstico, e atua em várias empresas nessa parceria de conselho, enfim, tem outras empresas também. De fato, qual é o papel do RH para ser mais estratégico? Bom, a empresa é feita primeiramente de pessoas. Então, onde eu vejo que algumas empresas se enganam, falando de planejamento estratégico, a gente tem ali uma ferramentinha que deixaram pronta para a gente, né, que é o Balance Scorecard, o Kaplan e Norton, e ele deixou bem claro que a base da pirâmide são pessoas, é aprendizado e crescimento. Então, o RH estratégico ele tem que entregar valor. E como é que eu entrego valor? Estou na ponta dessa pirâmide de um desdobramento de uma estratégia de um empresarial. O empresário às vezes só vê a parte financeira, mas ele se esquece da base. O financeiro é consequência da sua estratégia, ele não pode ser o objetivo final, porque isso não é sustentável. Porque se você não capacita, se você não desenvolve, se você não coloca pessoas certas no lugar certo e se você só pensa no financeiro, essas pessoas vão te gerar só custo. Você vai olhar para as pessoas como custo. Minha folha de pagamento é despesa ou é custo, não é investimento. Aí é que está o perigo. Aí deixa de ser o RH estratégico. Então, o RH estratégico tem que olhar para as pessoas e esse objetivo estratégico tem que estar claro para todos. Eu faço parte da estratégia da empresa. As pessoas têm que pensar assim. Porque senão fica um RH extremamente operacional. E aí tem aquela confusão de sempre. DP, fica dentro do RH ou fora? Depende. Se o teu RH é um RH processual, né? Um RH, operacional, você só vai fazer ali atividade de rotina, entrevista. Não tem problema o DP tá ali. Mas se você, de fato, você vai olhar para a empresa como um todo, ter esse viés, não tem condições. Por quê? A estratégia sempre vai perder para a operação, né? Não tem como. Você precisa apagar um incêndio. Então, um incêndio é onde te dói ali no primeiro momento, no primeiro WhatsApp do seu dia, né? Sim. E uma outra pergunta, Léo, também relacionada a isso. Se a empresa não tem planejamento estratégico, como que o RH se torna estratégico? Perfeito. Bom, primeiro a gente teria que fazer um diagnóstico para saber em que nível de maturidade esse RH está. Para a gente ir de pouco em pouco atingindo um nível de maturidade para estar no nível de definir uma estratégia. Porque tem RH que não consegue nem definir uma estratégia porque o nível de maturidade organizacional está muito baixo. E aí a gente precisa ajudar esse RH a enxergar qual nível ele está e para onde ele precisa ir e o que precisa fazer para chegar lá. É como se eu comparo como você vai no médico. O médico não pode simplesmente te dar um remédio. Ele primeiro tem que identificar o que você tem. Por isso que ele te faz um diagnóstico. Ele fala, Luiz, vai lá e faz um exame de raio-x para eu saber que bactéria você tem para eu agir com qual antibiótico eu te dou. E eu acho que nossa consultoria da Skill Map faz muito isso com o diagnóstico, né? É a gente para ajudar estrategicamente as empresas, tanto nas áreas quanto falando aqui especificamente de RH, o que faz total diferença é esse diagnóstico. A gente entender aonde estamos e para onde a gente tem que ir e como iremos chegar lá. E aí você me lembrou muito um cliente nosso. Teve um cliente que chamou a gente para poder fazer esse diagnóstico, né? E aí, estou fazendo diagnóstico de RH, estamos conversando, estamos criando o plano de ação. E aí, dentro desse plano de ação, conversando com a gestora de RH,
eu peguei e falei assim, olha, você tem que ter processo. Para quê? Para ter efetividade. Esse dia a dia, essa operação, ela precisa ser mais ágil para que você consiga focar na estratégia. Então, esses seus analistas, eles precisam saber exatamente o que eles precisam. E aí, ela me falou o seguinte, nem pensar, aqui a gente não fala de processo. Eu falei, ué, por quê? Como assim? Aí ela, porque o CEO da organização, ele é totalmente avesso a processo. Ele fala que processo engessa. Olha, eu quase surtei. Eu falei, não é processo engessa, atrapalha o crescimento. E aí, Luiz, você que é da área de inovação, trabalha em processo, vamos abordar esse assunto, por gentileza. Bom, na verdade, quando se fala de processo, tem um item importantíssimo ali na metodologia, que é a melhoria contínua. Então, provavelmente, o CEO dessa empresa teve uma má experiência com alguma consultoria do passado que aplicou a metodologia sem olhar o real valor para o negócio. Fez o buy the book, que a gente chama. E o papel de uma consultoria, ao entrar numa organização, como o Léo bem falou, é primeiro entender, fazer um diagnóstico, entender a cultura, falar onde nós estamos. Olha, aqui a gente não trabalha por processo. Você pode até acreditar nisso, mas uma empresa, para se manter, tem um processo. Pode estar informal, né, Luiz? Pode estar informal, pode estar mais ou menos formalizado, mas é eu que formalizei, não é uma coisa colegiada, não é de conhecimento do negócio, mas o processo está aqui. Porque desde um pedido até a entrega do que foi pedido, passam por pessoas, passam por etapas. Então, assim, a importância de você ter processos na empresa. E quanto mais isso, claro, alinhado com todos, alinhado à estratégia, como o Léo bem falou, você garante a sua entrega, o seu dia a dia. Para depois você falar, como é que agora eu alavanco a qualidade da entrega do meu negócio? Por meio de projetos. Então, para você poder inovar dentro de uma organização, ou seja, estabelecer projetos que alavanquem o resultado, primeiro você tem que ter o quê? Processos redondos, para você entregar aquilo que foi prometido ao seu cliente, o que está lá na sua visão de futuro, o que está dentro do propósito da sua organização. Então, assim, esse é um tipo de cliente que dá aquele desafio para a gente implementar, porque ele, ao final disso, eu posso apostar, ele se tornará o principal defensor de ter processo dentro da organização. Então, eu posso afirmar que processo não engessa o crescimento de inovação. O processo não engessa Tá a inovação. Gravado. O processo, ele permite que você tenha fôlego para inovar. Perfeito. Porque o seu processo ele tem que rodar. Falar, o time está redondo, as metas estão claras, estão sendo batidas. Agora a gente precisa inovar, trazer o nosso processo para outro patamar. Aplicar tecnologia, criar novas unidades de negócio. Então, a base tem que estar rodando para você botar mais um piso na construção. É a metodologia do BSC, né? Pessoas, processos, mercado e cliente. Então, o mercado e cliente é isso. É você inovar, é você pensar em transformação. Para, de fato, conseguir chegar ali no step financeiro que você deseja. Exatamente. O financeiro é uma consequência. E voltando aí para esse processo de planejamento estratégico, tanto acontece na minha área, acho que na área de vocês também, a gente cria esse plano de ação, né? E a gente ajuda o cliente a entender. E aí, depois, fica só uma planilha. Às vezes, eles passam, inclusive, por PowerPoint. Eu acho isso incrível, né? Tá tudo em planilha, ou então tá no nosso sistema para poder conseguir ir acompanhando o andamento daquele plano de ação. E aí, eles vão lá, colocam no Canva ou colocam no PowerPoint e deixa lá. E aí, Leonardo? Como é que faz o plano de ação, de fato, ser efetivo e funcionar na prática? Hoje o plano de ação a gente pode entender como gestão de projetos, né? Um plano de ação efetivo não pode ficar na planilha de Excel. Esse também Ainda mais no PowerPoint. Não, pior ainda. Pior ainda no PowerPoint. Mas a gente, quando entrega valor para o cliente, para ele entender... quando a gente cria um diagnóstico, ou cria um planejamento estratégico, e planejamento estratégico a gente se desdobra ali em iniciativas e ações,
eles não vão conseguir, por causa da rotina, por causa do dia a dia, acompanhar. Nem tem a técnica, né? Muitas empresas não têm ali um PMO estruturado, né? PMO é um escritório de projetos ou um gerente de projetos onde a gente possa entregar essas ações e acompanhe para nós, né? O resultado. Porque não é só acompanhar a ação para ela se está sendo feita ou não. Tem os indicadores também. Como é que a gente sabe se aquela ação que nós planejamos está sendo efetiva? Para aumentar ou reduzir algo. Então, a gente precisa realmente, com maturidade, com conhecimento, acompanhar e ajudar esse cliente, né, essa empresa, a acompanhar essa ação conforme a periodicidade. Eu gosto muito de usar esse exemplo do médico. Quando você vai no médico, ele te dá o remédio, ele fala o que para você? Daqui a tanto tempo você faz o quê? Volta aqui. Você volta aqui. Esse é um acompanhamento para saber se deu certo ou não deu. Esse é o retorno. Então, eu acho que voltando aqui também o gancho que o Luiz falou, algumas consultorias entregam e traumatizam o cliente com o by the book, que entrega ali o caderno ou o livro, toma seu planejamento estratégico. Te entregamos. Por isso que a gente mudou, né, até o nosso produto. A gente tinha um planejamento estratégico e agora a gente tem o planejamento estratégico com acompanhamento de 1 ano, para justamente ter toda a reunião mensal com esses líderes, para a gente poder controlar o que está sendo feito. Porque senão acontece exatamente isso, a gente traumatiza, né? É isso que a gente enxergou. Quando a gente faz o planejamento e acompanha junto com o cliente, e nisso a gente também está criando a cultura e o costume de um acompanhamento mensal de resultados. E em alguns casos, a gente até forma para o cliente uma pessoa que vai ficar ali detentora, fazendo essa mentoria, para ela dar perpetuidade a esse sistema. Né? Porque é um sistema, isso tem que girar. Planejamento estratégico não pode ficar parado ou um plano de ação engavetado. Ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser mutável, porque a melhoria é contínua. E como que eu faço a gestão dessa mudança? Então, por isso que a gente fica junto com o cliente até o final. Ter um planejamento estratégico não garante resultado. Não. Executar e entregar o que está ali é que você aumenta a probabilidade de ter uma vantagem competitiva do mercado. Esse é o diferencial. Não adianta, assim, a gente colocar dentro da gaveta, porque a gaveta não faz nada pra gente. A gaveta só acumula papel. Isso me lembra também, acho que o Luiz também vai concordar comigo, da questão da ISO 9001. A ISO 9001, muitos anos atrás, as pessoas falavam, eu quero a ISO, para botar na parede. E eu que já fui consultor de ISO, a gente costumava falar que era ISO para uso. Não ISO para ter na parede. Porque o planejamento estratégico, um tempo atrás, virou um pouco dessa moda. Hoje não. Hoje estão vendo que o planejamento estratégico realmente você consegue implementar e trazer resultado. Mas eu queria fazer essa comparação porque as empresas que eu ia fazer auditoria ou implementar a consultoria de ISO, o diretor falava para mim assim, em quanto tempo eu tenho o selo na minha parede? Aí, essa pergunta me chocava. Não sei. Né? Mas depende de você. Depende de você. A gente tem que aplicar as boas práticas ali para você ver resultado na sua empresa, haver uma transformação na sua empresa e, por consequência, você terá um selo certificando a sua empresa. Mas não é assim que se pensa. Fala assim, o principal selo é o que o seu cliente vai te dar. É isso. Você garantindo a qualidade que você se propõe a entregar, é o seu cliente que vai te dar. E o principal selo dele é continuar seu cliente. Seu cliente. E tem o NPS alto, né? Que aí tem muita gente que nem sabe o que é NPS. Exatamente. E, Luiz, aproveitando, vou voltar um pouco aqui para a área de recursos humanos. Hoje, quando a gente vai para as empresas e começa a atuar com a consultoria de RH, a implantação, né, de gestão de pessoas, eu percebo que a maior parte de nós, profissionais de RH, nós não sabemos como que se trabalha por projeto, como se trabalha por processo. Não entendemos o que é um projeto, não entendemos o que é um processo. Isso tudo acaba ficando um pouco mixado, Sim. Né? E aí, o que isso gera? A gente, de fato, muitas das vezes, não consegue
entregar aquilo que a gente quer entregar valor, né? Como o Léo trouxe aqui já no nosso bate-papo. E aí queria entender um pouco da sua visão, né? Como que o RH trabalha por projeto e por processo? Não, perfeita pergunta, porque às vezes determinadas áreas, não só RH, mas outros, falam, projeto é da área de projetos, qualidade, negócio de processo é da área de processo. Eu acho que o primeiro ponto, e Léo falou muito bem, tem os níveis de maturidade. Isso vem com um diagnóstico a ser feito. Eu acho que antes de ir para projeto e processo, o primeiro passo de uma área de RH é qual é a estratégia dessa organização. Porque você tem os objetivos estratégicos. Imagina quantos desafios, só por essa estratégia estar delimitada, geram de demandas para a gestão de pessoas, para a área de RH. Elas estão ali. Imagina se a estratégia for, eu quero ser Great Place to Work em 1 ano. Gera um desafio. Imagina se uma estratégia for, eu quero comprar 5 empresas até o final de 2030. Imagina os desafios de fazer fusão, alinhamento de cultura. Então, a estratégia é o radar número 1. Depois, quando você tem esse radar claro dentro da área de RH, ali você vai ter a percepção do seguinte, o que eu tenho que fazer, lógico, alinhado com todos os stakeholders ali, as outras áreas, diretoria, todo mundo, é uma melhoria incremental de algo que já existe. Então, você tem uma metodologia de gestão de processos que te ajuda a planejar, organizar, colocar responsáveis e prazo e acompanhar. Porque tem melhoria de processos que também vira gaveta. Como tem estratégia que vira gaveta. É aquele bom e velho PDCA. Planeja, executa, checa e age. E o PDCA não é promete depois corre atrás. Né? Planeja, executa, checa e age. Se aquela demanda que a estratégia está colocando ali para a organização precisa de fazer uma entrega de outro nível, uma coisa mais finita, aí sim a metodologia que melhor suporta uma área de RH é a metodologia de projetos. Por quê? Você trabalha com uma complexidade maior, muitas vezes você sabe o final que você quer entregar, muitas vezes você vai ter que usar outras metodologias mais ágeis, porque você vai ter que entregar um pedacinho, testar, entregar outro pedacinho. Então, a metodologia, tanto de processo e tanto de projetos, ela vem apenas com o intuito de auxiliar uma área de recursos humanos ou outras áreas a entregar mais rápido aquele resultado, aumentar a probabilidade daquela entrega. Então, falar, eu não gosto, eu não quero ver, eu não quero nem saber da metodologia, você vai conseguir fazer? Pode ser que sim, mas vai dar um trabalho muito maior, você vai gastar mais tempo, mais recursos e saúde mental das pessoas. Porque fala, pelo amor de Deus, de novo tem que fazer, porque a gente esqueceu de falar com uma pessoa, aí dá 3 passos para trás, isso tanto em processo quanto em projeto. Então, hoje é ferramenta fundamental de você implementar melhorias incrementais ou disruptivas. Porque é isso que, de fato, traz um RH estratégico. Você conseguir diferenciar essas metodologias e aplicar no dia a dia. Você entender quando você vai entregar um projeto de universidade corporativa e depois isso vai virar um processo que tem que ter melhoria contínua. Então, eu estabeleço uma entrega, o próprio Great Place to Work, né? Ele tem uma fase que ele é projeto. Exatamente. E depois ele entra num fluxo de rotina. Para quê? Para que você garanta que aqui, de fato, é o melhor lugar para se trabalhar. Exatamente. Então, você precisa entender em qual momento, até para você interagir com o time. Eu falo muito, às vezes, quando você tem um projeto, por que você não aplica daily? Não, daily metodologia não é minha. Lógico que é. Por que você não se apropria das metodologias ágeis? Sim, tá ali. Tá ali para você poder usar. Por que você não pede, às vezes, para o seu próprio analista criar um POP? Por quê? Gente, ele pode sair, ele pode ganhar na loteria e ir embora. E como é que fica? Você estava ali naquela curva de entender como que funciona essa área e ele foi embora. O que mais... Eu acho que a minha experiência, assim, o que mais acontece e que é assustador, se você chegar e sentar com um executivo ou proprietário de uma empresa e mostrar o cálculo de valor agregado que vem lá do gestão de projetos.
Fala assim, olha, cada atividade que é realizada aqui na empresa, ou refeita, né? Tem o Sim. retrabalho. A Rayane custa X reais a hora e ela está ali sentada há anos fazendo um monte de retrabalho porque não tem metodologia de processo de gestão de projetos e isso está te custando X mil reais por ano. Então, isso ninguém faz. Isso é muito comum em obra. Em construtora fazer valor agregado. Sim, Cálculo por hora. Então, mas em empresas mais administrativas ou que de serviços, prestação de serviços, não faz, mas deveria fazer. Porque aí você ia sentir na dor e você ia procurar esses métodos para te auxiliar a você fazer mais rápido com entrega melhores. Então, posso mais uma vez fazer uma afirmativa. Projetos e processos não é só para a área de PMO, não é só para quem trabalha com isso. É um conhecimento que deveria ser para todos. Todos. E principalmente para um RH que quer ser estratégico. Exatamente. E aí, Léo, com isso, eu tenho uma outra pergunta. E acho que devido ao nosso horário, a gente está quase encerrando. Espero que para vocês seja tão bom quanto está aqui para gente. O RH, ele de fato, ele interfere na lucratividade da empresa. Mas como que ele faz isso? O RH, ele impulsiona, vou melhorar a minha pergunta. O RH impulsiona os negócios da empresa? Ele traz lucro para a empresa? Com certeza. A empresa é feita de pessoas. Então, se você tirar todas as pessoas, mesmo que você consiga automatizá-la em alguns momentos, mas alguém precisou automatizar. Sim. Então, essa pessoa te gerou redução de custos, essa pessoa que automatizou ou que pensou numa otimização, automatização de processos e que te reduziu um custo ou te aumentou a sua lucratividade. Outro ponto também é a inovação. As pessoas inovam. E essa inovação pode te trazer uma melhoria tão forte que reduza seu custo, ou também pode te trazer uma nova fonte de receita que você nem esperava. Então, o RH, né, que entende de negócio, aumenta o lucro da empresa. Total. Então, o RH tem que pensar, voltando mais uma vez, estratégico, o RH estratégico, usando as ferramentas certas e colocando as pessoas certas nos lugares certos, vai aumentar a lucratividade da empresa. E hoje, assim, eu percebo que às vezes, quando nós somos chamados, né, para poder criar alguma uma nova, seja ou educação corporativa ou falar de cultura, a gente tem muita moda. E hoje a gente está numa moda de cultura, tudo é cultura. Né? Mas a cultura, a gente precisa entender muito bem como que a gente vai aplicar no dia a dia. Cultura não são só frases bonitas, né? A gente tem até aqui uma frase bonita. Não é só sobre frase bonita. É sobre ação. Então, quem permeia a cultura é o líder. Então, isso acontece o quê? Líder que não é desenvolvido, não permeia a cultura. Então, esse efeito, ele vai vindo em cascata. Então, muitas das vezes, quando a pessoa pede para a gente poder entender o que está acontecendo na cultura, não é frase, não é endomarketing, é líder que não está sendo desenvolvido. Exatamente. E aí, quando a gente fala também, o meu turnover está muito alto. Ok, quais são as suas retenções? Não, eu tenho inúmeros benefícios. Eu tenho benefício X, Y, Z, W, tem tudo. Convênio com a academia, convênio com psicólogo. Tá, mas e como é que tá a educação corporativa? Como é que essas pessoas estão desenvolvendo as suas carreiras? Que é um pilar extremamente importante. Então, a gente vem na implantação de uma educação corporativa. E isso precisa estar ligado. Você precisa entender quais são as suas ferramentas de RH para poder ser assertivo na escolha da estratégia. Então, qual o custo? Será que o RH já parou para poder fazer de fato? Qual o custo de um profissional que está há 1 ano, há 2 anos de casa e pede demissão? Ou que é desligado? Qual o custo disso? É o valor agregado. Aí você fala assim, nossa, a universidade corporativa é tão caro. Tá, quantos desligamentos você teve no ano passado? Nossa, abrir uma área ou contratar uma consultoria de vagas é muito caro. Quem está fazendo? É o gerente da área. Qual o valor dele? Como é que ele tem que fazer triagem? Olha aqui, é muito mais barato. Então, o RH ele também precisa saber um pouco, né, de cálculo, olhar essa dor do negócio, né, entender que o executivo dele, ele tá certíssimo. Tem que pensar na área financeira. E você também, como RH. Então, pessoas, elas trazem um resultado.
mas você precisa montar esse passo a passo. E aí, não sei, queria escutar de vocês. Faz sentido? Faz sentido. Isso torna a empresa sustentável. E querendo ou não, você tem que adequar ao que é sensível dentro da organização. Na hora que você vai para um fórum de alta liderança, conselho de administração, diretoria, aprovar uma lista de projetos, você tem aqueles projetos, você me dá mais tanto que eu te dou 3 vezes tanto aí em valores. Se você chegar com uma carteira de projetos ali, olha, isso aqui vai melhorar o clima, melhorar não sei o quê, a conversa é qualitativa versus uma conversa quantitativa. Então, a surra é grande. Quando o seu PMO, junto com a diretoria, tem uma maturidade de criar cestas de projeto, esses aqui são os quantitativos, esses aqui são os qualitativos, e meio que coloca um pouquinho de dinheiro em cada cesta, ajuda. Mas o que é mais importante é o que você falou, Raiane. As áreas, como exemplo RH, ele tem que aprender a estabelecer indicadores quantitativos de valor, dinheiro. Quanto que é a perda, quanto que é o ganho por a gente ter esse processo internalizado. ROI de treinamento são poucos. Se eu não tivesse esse processo dentro da minha área, eu teria que contratar no mercado quanto custaria versus o que eu custo aqui dentro. Isso tem que estar claro e inserido dentro desses projetos, porque o CNPJ, querendo ou não, as pessoas têm coração, mas o CNPJ tem DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Você tem que botar R$1, tem que voltar R$1, alguma coisa. E como é que você mostra isso? Imagina se você fosse num banco, olha, eu queria botar aqui 10 mil reais. Me conta aí, qual é a taxa? Não, veja bem, aqui a gente tem um clima, uma cultura muito boa. E vai falando só de coisas qualitativas. Você mesmo vai falar, não, tudo bem, eu achei ótimo aqui, mas qual é a taxa? Então, no final, para você vender, você precisa ter uma variável financeira. Perfeito. Isso é um exercício. E trazer gente de fora ajuda, por quê? Porque às vezes você está ali no seu processo, você já está apaixonado pelo processo. Você já tem as ferramentas que você usa para fazer o seu dia a dia rodar. Então, tem que ser alguém de fora para te ajudar a sair da caixinha, puxar. Então, já conseguimos achar uma vertente aqui que vai te ajudar a defender um projeto, não só projeto, às vezes um aumento de orçamento de um ano para o outro. Perfeito. E por isso que eu não ia dar esse spoiler, mas eu vou dar. Vem coisa boa por aí, a gente está montando um treinamento, né? Nós 3, para justamente ajudar o RH a entender isso, a criar projetos mais consistentes e conseguir vender esses projetos para os executivos. E com essa fala, eu me despeço. Eu agradeço. Mais uma vez, Luiz, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Leonardo, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Eu agradeço. Espero que tenha sido enriquecedor para todos, como foi para mim. Um abraço. Até a próxima. Na próxima, a gente tem mais convidado.